Olá, pessoal. Boa noite. Vou aguardar aqui mais uns minutinhos. Nossa convidada de hoje deve estar chegando. Que legal que vocês estão entrando. Só mais uns minutinhos, ela já deve estar chegando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, os desafios que a maternidade nos traz, né? Um pouco sobre, em diversos contextos, assim, da última vez nós falamos, eu e a Johanna, e hoje nós vamos falar eu e a Simone, do assuntos estudantis. Aqui tá ela. Oi, Simone. Oi, tudo Tudo bom? bom? Tudo. Estava contextualizando com as pessoas que estão nos acompanhando hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da maternidade, né, Simone? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Giana Petrini, eu sou psicóloga, faço parte da equipe do NAP, da UXPA, e a Simone é a nossa convidada de hoje do Assuntos Estudantis. Eu sou assistente social da UFSPA já há bastante tempo. Trabalho na coordenação de assuntos estudantis, junto com o núcleo de avaliação, né, dos auxílios estudantis. Temos uma equipe grande ali trabalhando agora, que é uma coisa muito legal. Somos pessoas com vidas completamente diferentes dentro do mesmo setor, né? Então, isso nos traz, assim, várias situações diferentes, né? Várias experiências, ainda mais nesse momento agora de estar em casa, de ter que estar numa convivência diferente que antes a gente não tinha, né? No dia a dia. Então, isso é bem especial, assim. É um momento bem atípico para todos nós, né, Simone? Principalmente nós vamos falar mais sobre os desafios que a maternidade nos traz, assim. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre esses desafios com a Johanna, e hoje estamos aqui contigo, que está com um filho, que está com os filhos em outras idades, assim, e Sim. que estão contigo, né? E é uma família grande, e um contexto diferente do que o meu e da Johanna, que nós falamos na semana passada, que são os filhos um pouco menor, assim, né? Numa idade diferente. Então, uma das coisas que nós pontuamos na semana passada, dos desafios, é como a gente está se organizando nesse tempo, assim. E aí nós Uhum. um pouquinho sobre, acho que o vídeo deve estar no IGVT, quem quiser assistir, fica à vontade, quem quiser compartilhar conosco também, se enxerga também nesses contextos, por favor, vão interagindo, nos trazendo as dúvidas ou compartilhando também conosco. E uma das ideias, assim, que a gente estava falando na semana passada sobre os desafios é como a gente está se organizando na rotina nesse momento, como a gente também está se organizando com eles em casa, né, Simone? Então, se tu puder nos contar um pouquinho como tu tá por aí. E a gente tem rotinas diferentes, né, Giana? Porque tu tem o Francisco, né? Que é um só e é pequeno, né? Uhum, Criança ainda. E eu tô num contexto em que eu estou com meu marido em casa e meus três filhos adultos, né? uhum, E o curioso é que pela primeira vez em alguns anos, né, nos últimos anos, eu estou com os três filhos em casa, né? sim. Porque eles vinham de algumas experiências fora, estudando fora, aquela coisa toda, e coube que nesse momento estamos três em casa, né? Então eu tenho um filho de 27 anos, tenho um outro de 20 e tenho uma filha de 19. E, e não é muito fácil voltar a conviver todos juntos, já que a gente também teve esse espaço separados, assim, né?
porque cada um a seu modo teve a sua vida muito ao seu dispor, nos seus momentos, né? Cada um decidia o seu dia a dia. E hoje a gente está precisando decidir juntos coisas de casa, depois de experiências completamente diferentes, assim, né? Então, isso também está sendo bastante desafiador, assim, nesse momento, né? A gente tem mantido, né? Tem procurado manter a quarentena, né? Fizemos algumas combinações. Nós temos um cachorro, que é o Pepe, e que ele é muito especial para a gente. Então, assim, ó, todo mundo, né, tem que ter esse cuidado com ele. Inclusive as descidas, levar para banho, essas coisas, são momentos que daí a gente aproveita para fazer aquele banho de sol, né? Quando tá o tempo bom. Então a gente tenta que todo mundo faça isso para poder dar uma circulada. Supermercados ficou muito comigo e meu marido, né? Para a gente também não ficar todo mundo fazendo as mesmas coisas, né? Não ficar circulando fora de casa. E eu mexo, e quem me conhece sabe que eu digo que eu não tenho 3 filhos, eu tenho 5. Porque, na verdade, eu tenho a minha mãe, que tem 95 anos, e tenho a minha sogra, que tem 85. Então, são cuidados diferentes também que a gente tem que ter, né? E isso nos toma, né, bastante tempo, bastante atenção. Então, o supermercado não se restringe só à minha casa. Alguma coisa de especial, de ter que estar também dando um suporte para elas, né, no dia a dia. E não é muito Simone, fácil. como é que tu tem administrado, assim, né, esse convívio? Como é que tá sendo para ti, assim? Como vocês têm administrado isso? Você tem Não, se as coisas. revezado, né? E acho que é legal, assim, da gente também poder entender, assim, um pouco como tá sendo para ti, assim, isso. Né? Porque penso aqui comigo, né? Eu e o Francisco, às vezes já aconteceram situações assim em que antes nós tínhamos uma realidade, assim, né? E agora nós temos outra. Então tá sendo, embora tá sendo um desafio estar só eu e ele em casa, mas também tá sendo muito rico, assim, porque eu tenho percebido coisas que antes eu não percebia no meu filho, que talvez a professora trazia e eu achava que aquilo não fazia tanto sentido. E agora eu já olho e digo, é verdade, realmente. Talvez ele precise ficar mais autônomo, talvez eu precise ajudá-lo Me reconhe... a se reconhecer mais, assim, né? Então, uma das coisas que eu venho percebendo, assim, dividindo aqui contigo também e com quem tá junto conosco, quem tem filho pequeno também pode compartilhar, ou quem tem filho grande, pequeno, adolescente, enfim. Mas uma das coisas que eu tenho percebido, assim, é que a partir dessas minhas observações dentro dos desafios que eu venho me encontrando aqui, talvez ele precise participar mais das atividades em casa. Então agora ele toma banho, ele junta as roupas dele, já leva para o lugar onde a gente deixa as roupas sujas, ele me ajuda a colocar a mesa, ele já está aprendendo a se servir sozinho, né? Então, assim, esses desafios, que são desafios até da colocação de limites, assim, naturais da idade, para o próprio desenvolvimento da autonomia, são desafios que nesse momento, estão junto com a pandemia, né? E sim, causam um certo desconforto, e aí a gente tem que ir administrando esses desconfortos. Aí imagino que devam, que vocês devam estar administrando num outro espaço, né? Por serem Mas idades diferentes. são idades diferentes, Diana, mas eu acho que assim, tem coisas que ainda permanecem, né? Então, assim, eu tô com 3 filhos adultos, mas tem determinados momentos que eu estou em casa com 3 crianças ou com 3 adolescentes. E que aí, assim, ó, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que cobrar, porque assim, ó, é muito mais tranquilo não ter que fazer, não ter que se envolver, né? E os meus filhos são muito diferentes um do outro, né? Eu tenho um que é mais quieto, menos participativo, mas é muito inteirado no cuidado do cachorro, de fazer o trabalho dele em casa, né? Ele está nesse momento trabalhando em casa e está estudando, né, junto, né?
o mesmo período. Tem outro que é mais criativo, que gosta de cozinhar, então assim, já aproveitamos e deixamos, então assim, a cozinha é o bel prazer, né? Então a gente tem engordado bastante, porque ele tem coisas muito boas, né? Minha filha também tem umas incursões assim na cozinha, ela é mais organizativa, né? Então assim, ó, o que cada um gosta mais de fazer, tá fazendo, né? Eu sou a rainha da pia, né? Acho que tu já sabe, eu já até contei assim, eu sou a garota ODD, garota sol, aquele qualquer marca de desinfetante, de detergente é o meu papel na casa. Então assim, ó, coisas com água, com limpeza, isso é uma coisa que para mim é muito prazeroso. Então assim, a gente fica muito naquela assim, tá, hoje o dia do aspirador é de quem? Quem é que é o dia do pano? Tem banheiro, o pessoal aqui um pouco foge da história do banheiro, não é muito chegado, né? Mas a gente vai se organizando e fazendo, assim, porque tem que ser feito, né? As questões de proteção tá todo mundo levando muito a sério, chega em casa, limpa calçados, né? Passar álcool gel, lavar a mão, já lava a máscara, né? Quando ela é reutilizável, a outra já vai direto ao lixo. Então, essas coisas estão sendo, e tem horas que é como tu disse, assim, tem que chamar e tem que dizer, fulano, ó, deu, né? Junta aquela roupa, porque não vou juntar, faz não sei o quê, porque é a tua parte, cada um tá fazendo a sua, assim, né? Mas eu vou te dizer que o mais rico disso tudo, por mais chato que seja essa coisa de tu ficar, às vezes, tendo que chamar atenção e pedindo, é a riqueza de tu passar a conviver todos juntos com pessoas tão diferentes, né? Nasceram da mesma mãe, da mesmo pai, mas são completamente diferentes. Então, assim, ó, a riqueza na troca disso é muito legal. E tu tá praticamente 24 horas com aqueles filhos que ficaram um pouco tempo fora, tu começa a te dar conta assim, ó, puxa, mas que crescimento que fulano teve e que eu não esperava isso, né? Eu não sabia que estava, né, desse jeito, essa potência toda que voltou, as trocas entre eles, porque os dois menores moraram em anos diferentes, mas no mesmo país. E fizeram coisas muito parecidas, né? Coisas parecidas, mas não iguais. Então, eles tiveram vivências diferentes nesse mesmo país, assim. Então, eles trocam muito e contam coisas que são muito, muito enriquecedoras, coisas assim, ó, que a gente não saberia se não tivesse dividindo com eles, né? Então, e hoje eles estão num momento de troca entre os três, assim, que a gente acompanha isso com um super prazer, assim, né? De ver o quanto teus filhos cresceram em tão pouco tempo, né? Então, eu mexo porque meu filho menor é uma menina, Rafaela, e que ela é pequena, que nem eu, e aos meus olhos ela continua pequena, né? É o meu bebê, é a minha filha. E só que assim, meu bebê cresceu e o meu bebê tá uma mulher de muitas opiniões fortes, de muito posicionamento, e isso me orgulha muito, assim. E eu não sei se não ter a pandemia nesse momento, se não ter esse convívio estrito, me daria esse ganho e esse conhecimento. Então, isso para mim tem sido muito legal, assim, muito legal. Muito bom. Os três E estão isso que fazendo um trabalho. Simone, Eu perdão, não perdão, ouvi. eu acho que eu tive. Tu tá me ouvindo agora? Tô. Uhum. Tá. Eu não sei se isso assim que tu tá trazendo é super importante, assim, porque a gente consegue perceber o que os filhos, como mais pertinho, assim, como eles estão pensando. Sim, ninguém tá dizendo que o processo é fácil, né? Eu acho que Sim. nem eu nem tu. Mas Não. o que realmente está sendo é rico no sentido de aprendizado quando a gente consegue ter diversos olhares sobre uma mesma situação, assim. Então, vários ângulos. O que tu tá me trazendo é super rico, assim, porque essa troca entre eles
Claro, é uma troca, eu tenho um só, então é uma troca que por aqui não acontece, né? Mas quem tem mais filhos talvez consiga observar como é legal quando a gente deixa que eles resolvam entre eles o conflito num sentido de conversarem e se Uhum. entenderem entre eles. Sim, e eu vejo assim, o meu marido está trabalhando em casa e o meu filho mais velho também faz um trabalho muito próximo com o meu marido. E eu tô vendo ele assim, ó, questionar muitas coisas assim do trabalho, né? Então ele também está desacomodando o meu marido em relação ao trabalho. Uhum, Entende? Assim, ó, uhum. de por que tu não faz de tal jeito? Tem uma outra forma de fazer isso. Está sendo muito. Está trazendo trabalho. Então, bom, eu vou contar. Um dos filhos é administrador e advogado, o outro está fazendo publicidade, e a filha faz psico. Então, o publicitário já entra na discussão do administrador com o meu marido, que é engenheiro, dando dicas de como poder fazer esse negócio expandir mais, de que forma tem que aparecer. Então, coisas que talvez num outro momento o meu marido não pararia para perguntar, fulano, o que tu acha? Já ia dar continuidade naquilo que está acontecendo. E como a discussão aparece mais, Uhum. as sugestões e as dicas também estão vindo muito, né? Eu estou vendo que a Gisele, que ainda que está dizendo também, né? Que bom que ela tá conseguindo apanhar vivências dos filhos, que no corre-corre do dia, né? Do dia a dia que a gente tem, e Claro. eu acho que é isso, né? Essa proximidade está nos dando essa chance, essa possibilidade, assim, né? Muito. E a união também, Carla, é muita união. É o que a Carla está nos colocando aqui. A Carla é nossa colega. É bem isso mesmo. Gente, eu acho que a minha internet estava travando, mas agora eu troquei meu celular aqui de lugar e eu acho que melhorou, voltou melhor. Voltou. Uhum. Tá. Eu estava escutando o que tu estava trazendo, Simone, e acho super legal, assim, essa troca que está acontecendo por aí, né? Porque quando a gente troca essas experiências, eu imagino que os teus filhos também devam estar conseguindo, além de contribuir com o Beto, também devem estar conseguindo aprender novas formas de pensar. Uhum. É, é, E exatamente. essa diferente desse momento de pandemia, assim, também proporciona com que a gente enxergue as coisas um pouco diferente, né? Então, aqui com o Francisco pequeno, percebendo a necessidade da autonomia, também percebendo a necessidade da colocação de alguns limites que antes eu não percebia, né? Também percebendo, assim, que ele pode compartilhar mais momentos junto comigo. Então, por vezes, teve uma situação em que eu estava trabalhando, né? E até um dos vídeos é pro NAP, assim. Teve uma situação em que eu estava trabalhando e ele disse: Ah, mãe, eu queria ficar contigo. Eu digo: Tudo bem. Ele me disse: Então, eu queria participar junto contigo. Eu digo: Tudo bem, eu vou fazer um vídeo. E aí tu vai ficar de mexer com ele cobaia. E aí ele me disse: Nossa, o que é cobaia? E aí a gente até estudou um pouquinho sobre o que era, assim, assim, brincar de cobaia. Então, são situações que antes eu não compartilhava com ele, que agora nesse momento estou podendo fazer, né? Sim, com certeza, com certeza. E ele foi lindo naquela participação, ele participou É. mesmo, assim, né? E eu acho que é bem isso, assim, né? A gente, pô, as trocas ficam muito ricas, né? Uhum. E, O e tempo que o, estava. o estar junto, assim, nos proporciona também sentir um pouco mais o dia a dia, porque todos eles estão com aula, estão com trabalho, então se não estivéssemos todos juntos agora, a gente se veria geralmente à noite, Uhum. né? Uhum. E isso que daí à noite um tá com aula ainda, então a gente só se abre a porta, dá um oizinho, dá um beijinho, janta um pouco rápido, aquela coisa. E agora não, a gente está conseguindo assim, ó, fazer refeições juntas, Uhum. inventar refeições
situações diferentes, né? Aqui é todo mundo muito inventivo, né? Então, sempre tem alguma coisa. E a gente passou 3 momentos, assim, de festejar, né? Em casa, que foi o aniversário do meu marido, depois o aniversário do meu filho, aniversário de casamento, a gente faz questão de comemorar, assim, né? E a gente né, produziu um momento pra gente, né? E isso foi bem prazeroso, assim. Éramos só nós, mas foi um só nós para nós, assim, né? Então foi muito legal, foi bem bom, assim, muito bom. Foi um só nós para compartilhar, né, Não. Simone? Hã? Agora ficou melhor? Ficou. Uhum. Tá. Foi um só nós para compartilhar, não é? Para compartilhar. Para Foi, foi, compartilhar foi, foi, experiências, assim, né? E foi. até trazer, assim, então, nesses momentos que tu tava te ouvindo, assim, e também tava lembrando um pouco dos nossos almoços, meu e do Francisco, né? Que tô eu e ele, assim. Então, claro, sempre vou trazer eu e ele aqui para você, porque estamos só nós dois, assim, né? Mas esse compartilhar, assim, então. A gente tem compartilhado mais experiências, porque no fim, com essa questão de pandemia, a gente utiliza um pouco mais os eletrônicos. Então, na hora das refeições, desligo os eletrônicos aqui e a gente senta para conversar um pouco, assim. E aí a gente troca as experiências, e aí ele me conta, ai, mãe, passei ele na porta e vi que tu estava falando sobre isso, o que é isso? Então, assim, ele vem até aprendendo palavras diferentes, conceitos diferentes, né? Sim. Esses dias eu estava ouvindo uma live da Camila e do Anderson, se eu não me engano, que ele falava sobre eles falavam sobre caixas de ferramentas e faziam analogias com isso. E ele estava por aqui junto comigo, assim. E aí, quando a gente voltou para a sala, ele me disse: mãe, que legal, eu também ter essa tal de caixa de ferramentas cheia de ferramentas. E ele tinha entendido direitinho o que estava se explicando sobre a tal de ferramentas. Então, são situações novas que a gente está vivendo, mas que também estão tendo aprendizados para nossa família, para a gente, novas formas de compartilhar, né, Simone? Sim. E uma coisa que para a gente tá difícil, porque assim, ó, nem minha mãe nem minha sogra, elas têm domínio de internet, né? Nenhuma das duas utiliza. Então, não se pode deixá-la sem o contato, não tem como, né? Então, assim, ó, no caso da minha mãe, a gente tem se visto da calçada para a sacada, né? Então, assim, a gente não deixou de ir no Dia das Mães, a gente não deixou de ir a família inteira, né? No Dia das Mães, na Páscoa, aquela coisa toda. Mas, assim, nós na calçada, ela na sacada, não entendendo muito por que que tá todo mundo. Ela diz que a gente anda fantasiado com essa máscara, né? Que precisa. E tá detestando este bicho, porque não tá deixando ela sair, né? E ela é muito passeadeira, assim, ela gosta de circular. Mas a gente tá respeitando muito isso, né? Até porque ela não sai sozinha, ela hoje utiliza uma cadeira de rodas, então ela precisaria que nós tirássemos ela de casa para sair. O que é diferente da sogra. A sogra sai sozinha. E a sogra sai escondida. Sai escondida com a máscara aqui, né? Porque não gosta de máscara no nariz. Então, nós já tentamos, já falamos, orientamos, falamos com o porteiro do prédio onde ela mora, pedindo, olha, quem sabe tu tenta, né, convencer ela a não sair. Só que ela também é bem esperta, né? Ela diz pro porteiro que ela está indo na farmácia. Então, assim, ó, ele não tem como dizer não, não vai, né? Mas aí ele nos avisa, daí a gente volta até lá. E ela É uma também tá. é uma estratégia para lidar com esse momento. Sim. Às vezes a gente então... tem que achar outras estratégias, porque para lidar com as situações adversas que aparecem, assim. Então, acho que é uma estratégia, talvez, conversar com o porteiro, né? E pedir, olha, nos avisa quando ela sair. Sim. É o que a gente tem feito. Daí, então, assim, ó, para que ela não saia para fazer compra, por exemplo, para entrar em algum supermercado, algum mercadinho, alguma coisa, a gente restringiu que ela tivesse algum valor em dinheiro,
né? Qual não foi a nossa surpresa? Que ela fez compras num caderninho no mercadinho próximo de casa. Né? Então, essas coisas estão sendo assim, por um lado, eu fico muito feliz de saber assim, que ela está tendo essa iniciativa, de que ela ainda, né, consegue se dar conta de que ela tem alternativas de fazer. Mas é muito preocupante, né? Então, assim, ó, a gente já conseguiu conversar com ela e combinar. Como o prédio onde ela mora tem uma área aberta, então tá. Então, assim, ó, tendo sol, desce, né? Vai com a máscara direitinho, dá uma volta. E aí, um de nós, pelo menos uma vez por semana, dá uma saidinha com ela de carro para ela ver o que está fechado. Só que agora também é complicado, porque as coisas não estão tão fechadas, né? E ela vê pessoas na rua, e aí ela nos questiona, e aí a gente explica todo aquele grupo de risco, né? E ela é uma mulher muito dinâmica, assim, sempre foi muito dona do tempo dela. Ela questiona por que não ir à academia, né? Então, a gente explica que a academia está fechada, a gente inclusive mostra para ela que a academia está fechada, né? Mas é complicado. Essa filha mais velha aí não está muito fácil. É difícil às vezes para eles, né, Simone? Vocês devem ter notado que eu saí andando, assim, tô mais pertinho do modem, porque eu vi que a minha internet tá meio ruim. Mas é difícil, assim, para eles, né, Simone? Porque são pessoas, às vezes, que tiveram, por um longo período, assim, né? Tiveram sempre sua autonomia, trabalharam. Então, para eles também é difícil. E também é difícil para nós ver eles correndo risco, né? Sim, sim. É uma faca de dois gumes, assim, né? Porque ao mesmo tempo que tu pensa, não pode sair, não deve sair, a gente sabe o quanto para ela isso era prazeroso, sabe? Então, assim, ó, se procura ir com ela em algum lugar, né, mais vazio, que ela possa caminhar um pouquinho na quadra de casa, quem sabe, alguma coisa assim. A zona que ela mora não é muito movimentada, então isso é alguma coisa boa, assim. Mas é muito difícil. Ela tinha toda essa autonomia de ir na feira, de ir no mercado. Então, assim, uma coisa muito boa que ela nos disse que então tá, então no mercado público eu não vou, né? O que foi assim, ui, no mercado público. Aí a gente disse, não, vai porque tá fechado. Então a gente até mostrou ela que estava fechado, não adiantava ela pegar uma condução para ir até o mercado público. Ela mora longe, mas ela gosta de comprar peixe no mercado público. Tem aquelas coisas assim, né, que já vem de um capricho dela, assim. Então ela já não vai mais no mercado. Isso ela aceitou. Mas na zona onde ela mora está sendo um pouco difícil, assim, de fazer ela não ir, né? Então, nesse momento, é um momento sorte, assim, né? E assim, acho que é importante tu trazer isso, porque me parece que tu tá lançando mão de todas as estratégias, né? Vocês todos estão lançando mão de todas as estratégias para manter ela segura, mas também Sim. tem um pouco, assim, da escolha, às vezes, da pessoa. Ela. É uma situação frustrante para todos nós. Vocês estão dando o melhor de vocês, assim, né? Não, Nesse momento, para lidar com isso. E eu fico com muita pena, assim, né? Porque daí tem muito do entendimento dela também, né? Quando a gente diz não pode, é perigoso, não deve, né? A gente não sabe quem vai estar ao lado. Aí ela diz assim, ai, tá sendo muito chato ficar velha. Né? E aí a gente diz, não é ficar velha que tá sendo chato, tá sendo chato o momento, né? Porque até então tu tava ficando mais velha, mas estava podendo fazer as coisas que eram prazerosas. E hoje essas coisas se restringiram muito ao local de moradia dela, assim, né? Então a gente tem todo um esquema, assim, quem vai lá naquela semana, não uma vez por semana, mas vezes, é claro, né? A gente vai praticamente todos os dias, mas a gente escolhe uma pessoa só para ir, aquele que não frequentou supermercado, aquele que não saiu, que não, né? Eu tenho ido na UFSPA uma vez por semana, às vezes duas, né?
Então, quando eu faço isso, na semana em que eu faço isso, eu não vou na casa da minha sogra, porque eu acho que é um cuidado que eu tenho que ter com ela. Daí, nessa semana, eu sou a do supermercado, por exemplo. Já que saí, então já sai, né? Já faz tudo. E um dos meus filhos, que está mais restrito, daí faz essa companhia para ela, ou meu marido também. Então, acho que é uma forma da gente cuidar, assim, né? Então, é o jeito que tá fazendo com ela, com a minha mãe. Assim. Delay. A gente vai se intercalando, né, Simone? Sim, é o jeito, não adianta, né? Faz parte. Então, difícil para todos nós, assim, a gente vai se intercalando. E é frustrante porque elas perguntam, né? Quando é que vai terminar? A gente gostaria muito de ter essa resposta, né? A gente gostaria muito de ter essa resposta. Dizer para elas, assim, na semana que vem, né? A gente gostaria, assim, de poder ter essa resposta. Não todos nós, assim, é um desejo de todos nós poder dizer que esse momento logo vai acabar. Que a gente sabe que uma hora vai passar, vai. Mas talvez seja um momento um pouco mais longo, né, do que nós gostaríamos. E aí a gente vai ter que lançar mão de diversas estratégias, assim, para lidar com isso também. Com certeza. Né? Um momento mais difícil, assim. Eu aqui tenho adotado muitos aplicativos. Então, o Francisco tem feito a festa, assim, nos aplicativos. Porque daí ele tem me dito, mãe, hoje eu quero comer isso. Mãe, hoje eu quero comer aquilo. Ou mãe, pede isso do super. Mãe, pede isso. Então, também é legal, assim, né? E aí ele poder escolher junto comigo, ele poder entender que durante a semana é um tipo de alimentação, durante o final de semana dá pra gente variar de uma outra forma. Então, os filhos também vão participando desse momento de uma forma diferente do que participavam antes, porque ele antes não tinha essa participação, né? Eu ia no supermercado no momento que ele estava na escola, né? Então, ele também está aprendendo, né? A gente tem muitos aprendizados, tudo tem os dois lados. Não, e o fato da gente, enquanto estava trabalhando, ficava muito tempo fora de casa, então praticamente a gente fazia 2 refeições em casa. Né? Então, o supermercado mudou muito na minha casa, porque estamos em 5 o dia todo. E aí sempre tem a ideia de vamos fazer isso, vamos cozinhar aquilo, vamos não sei o que. Gente, vocês não param de comer, eu tô ficando apavorada. Então, assim, aplicativos é algo que aqui tá um pouco mais restrito, assim, né? Porque senão vai ficar complicado. Mas também foi um susto, assim, ó, do quanto isso mudou, né? Mudou, tudo mudou muito, né, Simone? Nós estamos chegando mais ou menos no nosso horário, assim, eu queria agradecer a todos que participaram e compartilharam conosco, vi que muitas pessoas também estiveram conosco compartilhando, trazendo um pouquinho da sua experiência, de como tem sido, assim, né, Simone, de dividir como é que está sendo com os filhos, muito bom, assim, estar, ó, a parte da alimentação aqui dá vontade de ir para Era da Pedra, mandar pescar, caçar. Então, algumas pessoas compartilhando conosco como está sendo para eles, né? Sim. Isso, essa colega colocou maternar os filhos, que é justamente esse momento que tu estava trazendo antes com a tua mãe, com a tua sogra, né, Simone? Sim. São os filhos, né? Não adianta. São os filhos grandes, né? São os filhos grandes. Mas uma coisa que eu queria comentar, assim, eu acho que todo mundo sabe, né? Que a gente tem feito inúmeras reuniões, né? Diariamente entre as equipes de trabalho, né? E eu vejo, na nossa equipe, nós somos em 7. E as 7 pessoas estão com muitas situações, assim, ó, parecidas, né? Aqueles que têm filhos mais novos, e temos situações daqueles que não têm filhos, mas que também têm uma questão familiar dos seus pais, que não estão junto aqui, que estão numa outra cidade, e aí fica aquele desejo de estar junto, mas não sei se vou, se fico, né? Não sei se a minha ida
é protetiva para eles, né? Então, eu acho que cada um hoje está vivendo uma situação diferente, né? A gente tem colega que né, tem seu companheiro, seu marido, mas não tem filhos, tem colegas com filho pequeno, né? Tem outros com filhos grandes, e em algum momento a gente acaba tendo essa troca, assim, né? Não tem como, porque nessa última semana também muito assunto nosso nas nossas reuniões, porque os pais estão, né, nos dando um nó, assim, né, de como conseguir cuidá-los também, né? Mas faz parte, assim. Eu acho que está sendo um momento, assim, ó, complicado, mas bonito de se viver. Exatamente, assim, é um momento diferente, né? E que a gente está dando o nosso melhor nesse momento. E eu acho que é válido, né, Simone? Penso assim que isso que importa. Na verdade, a gente poder dar o nosso melhor dentro das situações em que a gente se encontra, né? E que às vezes esse nosso melhor nem sempre vai alcançar os objetivos conforme a gente gostaria. Mas que, enfim, que a gente está dando o nosso melhor. Tu dá lá o teu melhor para tua sogra, né? Não significa que vai conseguir os objetivos que tu queria, mas tu tá dando o teu melhor, tá dando mão das tuas melhores estratégias para cuidar dela. E eu do Francisco também, né? Aqui, né? A minha mãe não tá aqui conosco, então tô eu e ele, e sim, tô lançando a mão das melhores estratégias que eu posso para lidar com isso. Mas dificuldade, sim, dificuldade a gente vai encontrar. E assim, ó, o quanto a gente precisa também abrir mão, né, Giana, daquelas expectativas que a gente cria em determinadas situações e que, se tu for ver, elas nem têm tanta importância assim, né? Então, algumas coisas tu deixar para depois, deixar para amanhã, não vai mudar absolutamente nada, né? O quanto isso, para mim, está sendo excelente isso, assim, né? Eu estou fazendo um exercício diário de poder, assim, ó, de aceitar que nem tudo tenha que ser, né, dentro de uma rotina pré-estabelecida, né? Mas que a gente consegue dar conta, né, disso. De algum jeito a gente consegue dar conta, né? Então eu acho que isso é bem legal, assim, muito muito positivo e é engrandecedor, assim, sabe? Perceber que a gente tem os nossos limites, né? Sim, sim, com certeza. E A faz gente parte de e todos nós. respeitar o limite. Não, e respeitar o limite dos outros 4 também, né? Então, assim, não é só o meu, tem mais 4 para dar conta desse limite, assim, de poder respeitar isso, assim, né? Exato. Tá sendo bem, muito legal, assim, muito bom. Que legal, Simone, que tu está conseguindo compartilhar conosco a tua experiência e está conseguindo compartilhar assim como está sendo rico para ti e aproveitar também esse momento para entender bem isso, assim, que a gente está dando o nosso melhor, que os nossos objetivos nem sempre vão ser ai, meu Deus, me enrolei aqui um pouquinho, atingidos, né? E que é isso mesmo, que nesse momento a gente está fazendo o que a gente pode, né? E isso inclui nossos familiares que são tão queridos por nós. Claro. Não, e assim, ó, também não fazer um florescer disso tudo, porque é a rotina do dia a dia de uma família de 5 pessoas, né? Então, assim, ó, tem semanas, por exemplo, que quando chega na quarta-feira, que eu vou lá para a UFSC, eu digo, ai, graças a Deus, assim, ó, hoje eu estou fora da cozinha, hoje eu estou fora da arrumação de qualquer coisa, hoje eu não chego na pia, e assim eu vou muito feliz de fazer o trabalho que a gente está fazendo lá agora da campanha solidária, né, do Juntos, poder pegar uma comidinha ali na bendita esquina, comer, né, no trabalho junto com uma colega que esteja lá, seja com a Débora, seja com a Luísa, ou com a Aline, ou com o Rafael, que é com quem a gente está dividindo esse trabalho, né? E aí saber assim aqui, ai, nesse dia a casa não me pertenceu, sabe? Assim, ó, e poder dar isso assim, né? De saber que não é, né? Tá fora. Então, fazer uma outra coisa que também é bem bom.
Que bom, então. Que bom que vocês estão aproveitando, que bom que também estão podendo compartilhar e estar aqui conosco. Esse momento é muito legal, porque a gente pode estar um pouquinho dentro da casa de cada um dos nossos alunos, assim, e também Aham, visitar outras casas, né, Simone, dos nossos claro. colegas, tá conhecendo as pessoas em outros contextos. Eu acho que isso também exercita a nossa empatia, né, Sim. e a gente se É. colocar no lugar do outro, assim, e entender um pouquinho que tu daí tem 5, né? Eu aqui tô sozinha com 1, talvez outras pessoas estejam sozinhas com 2, enfim, e aí a gente pode também dividir um pouquinho e aprender um pouco mais sobre solidariedade, empatia, né? E Com certeza. ter novos contextos, assim. Então, eu Com quero certeza. te agradecer por participar hoje aqui comigo. É um prazer dividir o espaço, né, de trabalho junto contigo, com os demais colegas também. E agradecer por tu estar compartilhando a tua experiência junto conosco, né? Eu que agradeço. Que bom. E que eu acho que a gente tem muitas coisas próximas, assim, das Sim. pessoas com quem a gente convive, né? Sejam com os nossos colegas técnicos, professores e alunos, cada um tem uma situação muito peculiar e próxima, assim, né? Eu acho bem legal isso também. Então tá, eu quero agradecer a todos os alunos que estiveram conosco, alunos, colegas, professores, todos. Um grande beijo, fiquem bem, usem máscara, se protejam e até breve. E álcool gel. E muito álcool gel. Tchau, tchau. Um beijo, tudo de bom. Até.